E aí, tudo bem com vocês? Eu preparei aqui esse repasso sobre cardiologia para vocês e para treinar um pouquinho também do que eu venho estudando, para que a gente possa juntos aprender as coisas que são mais importantes para o Revalida e para outras revalidações, como da USP, da Unicamp. A gente vai fazer algumas questões que falam sobre cardiologia, sobre cirurgia, ginecologia e todas as matérias. Essa é a nossa primeira aula de todas as aulas que eu vou estar preparando para vocês. Então, hoje eu vou falar sobre cardiologia, a primeira matéria que a gente vai estudar. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a introdução às arritmias, certo? Primeiro, coisas que a gente vai falar aqui não é uma aula específica sobre o tema. É importante que você estude antes o tema para poder ver os vídeos. A gente vai falar diretamente das coisas mais importantes e as coisas que vão cair na prova, as coisas que caem em questão, certo? Então, é importante saber as causas de arritmia. E aí tem uma regra pneumotécnica, né? ISDEB. Hipóxia, isquemia, o simpático, drogas, eletrólitos, bradicardia e estiramento das câmaras. Essas são as causas mais importantes de arritmia. É claro que alguma arritmia vai ser mais importante uma causa do que outra. E vamos começar falando o que é instabilidade hemodinâmica, porque isso é muito importante. Por exemplo, uma arritmia com instabilidade hemodinâmica, a gente vai ter um tipo de ação, que é a cardioversão elétrica, que a gente vai diretamente, paciente instável, cardioversão. Então é importante a gente saber o que é um paciente que está instável hemodinamicamente. O paciente instável é aquele que tem hipotensão, ou seja, uma pressão arterial média menor do que 90 milímetros de mercúrio, uma alteração do nível da consciência, ele tem dispneia, congestão pulmonar, angina ou infarto agudo do miocárdio, então dor no peito, o paciente está, alteração do estado geral do paciente, então esse é o paciente com instabilidade hemodinâmica, paciente taquicárdico, paciente hipotenso, paciente com dor no peito. Esse é o paciente que a gente vai chamar de que tem instabilidade. Nós vamos ter dois tipos básicos, dois grandes grupos de arritmias, que são as supraventriculares, que são as que têm QRS, ele é curto, ele é pequeno, QRS, menor do que 3 quadradinhos. E a gente tem as ventriculares. As ventriculares são as que têm o QRS alargado. Então a gente vai ver no eletrocardiograma lá, vai ver contar os quadradinhos do eletrocardiograma e aí, quando o QRS tiver mais de 3 quadradinhos, a gente vai dizer que ele está alargado, certo? Então, vamos falar, as supraventriculares são arritmias que são bem toleradas, que na maioria das vezes os pacientes estão assintomáticos e se eles têm algum sintoma, vão ser iguais, basicamente os mesmos sintomas para todas as arritmias supraventriculares e também muito parecidos para as ventriculares. São as palpitações, tontura, dispneia, a pré-síncope, então o paciente está quase tendo uma síncope e a própria síncope. A síncope quando é perda da consciência por causa da falta de oxigenação lá no encéfalo. Então são essas as características. A gente vai ter uma lista das supraventriculares. Então as supraventriculares que nós vamos estudar primeiramente, a mais importante e a mais comum de todas, que é a fibrilação atrial. Junto com ela vai ter o flutter, que já é para pacientes. A fibrilação atrial pode acontecer em pacientes jovens e pacientes sem cardiopatia. Já o flutter é pacientes que têm alterações cardíacas ou DPOC, também pode ser o flutter. Mas a gente fala sobre isso mais nos repassos de cada uma dessas questões. A gente vai ver também um pouquinho sobre a taquicardia paroxística supraventricular e a taquicardia atrial multifocal, que cada uma delas tem uma característica diferente e a gente vai aprender a diferenciar todas essas arritmias. As ventriculares, as taquiarritmias ventriculares, elas são a sustentada, não sustentada. A gente tem as sustentadas, que podem ser monomórficas, ou seja, todo o eletrocardiograma vai ter um só padrão, e as polimórficas, onde a gente vai ter padrões diferentes. Por exemplo, a torção de pontas, torsades de pointes, que ela varia a sua morfologia durante o eletrocardiograma. E a gente vai falar tudo sobre isso nos próximos repassos. E a não sustentada, que ela é menor de 30 segundos, a gente tem uma arritmia ali menor do que 30 segundos, tá certo? Não se preocupe porque a gente vai repassar cada um desses temas. Então, essa é uma aula inaugural, uma introdução ao tema.
Espero que vocês acompanhem cada um desses temas e que sirva para cada um de vocês. Se você gostou desse vídeo, começa dando o seu like, dá o like aqui, compartilha, deixa um comentário, porque outras pessoas podem também precisar dessas informações e até o próximo vídeo.